Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje, nossa terceira reflexão dentro de um tema específico, maravilhoso, para o tema de adultos e jovens da CPAD, terceiro trimestre de 2020. Tema os princípios divinos em tempos de crises, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual, para os nossos dias. E eu estou convicto de que esse tema é extremamente importante e que requer de nós grande atenção e de fato seremos edificados por esta palavra. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você agora e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras aqui relacionadas e nós iremos então a partir desta oração refletir então dentro deste assunto de hoje. Senhor, a Ti clamamos e pedimos ao Teu Espírito que visite a nossa mente e nos torne, ó Deus, aptos para compreender a Tua palavra, para que haja crescimento, entendimento e que o Teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso conteúdo de hoje, eu quero pedir que você que tem acessado a este portal bíblico e ainda não se inscreveu, o momento é agora. Clique aí para que você possa se inscrever neste canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado aí, uma maneira de nos apoiar, de uma maneira de nos motivar e nós iremos continuar produzindo então este conteúdo para o nosso enriquecimento espiritual. Vamos fazer então a leitura de todo este conteúdo e os temas para hoje nos apresenta o texto áureo dentro do primeiro livro de Reis, capítulo 18, e o versículo é o 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Este é o textuário desta lição, e esta lição tem um tema específico que se chama O Despertamento Renova o Altar. E a nossa verdade prática nos diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. E a nossa leitura bíblica em classe está dentro do livro de Esdras, capítulo 3, versículos 2 ao versículo 5 e o versículo 10 ao versículo 13. Leiamos comigo, pega a sua Bíblia, não perca o sentido de igreja, de congregação, ou então acompanhe mesmo na tela do seu smartphone, do seu laptop, e nós vamos aqui fazer então esta leitura. E levantou-se Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já aparamentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Que glorioso é este texto! Que preciosa é esta palavra e esta é a nossa reflexão de agora.
terceira reflexão. Eu quero deixar no card aqui, nós já fizemos 2 reflexões dentro deste contexto, os princípios divinos em tempo de crise, e eu gostaria que você acompanhasse, está tudo aqui já organizado em uma playlist sequenciada, uma lição complementando a outra, e você vai ter só o deleite de ser ministrado por esta tão rica palavra. Querido, esta é uma palavra da qual amo falar. Este é um tema que eu amo ministrar e o meu coração se alegra todas as vezes que eu estou diante de um conteúdo como este, porque de fato é de grande enriquecimento, lições morais e espirituais nos são apresentadas a todo instante dentro deste enredo, lições preciosas no contexto do retorno pós-cativeiro, o momento em que o povo está agora se restabelecendo na terra, e muitos podem até mesmo imaginar que agora tudo seria mais tranquilo, tudo mais fácil, e ignoram o fato de que este povo que retorna do cativeiro encontrará de fato grande trabalho e grandes problemas lhes serão apresentados, se colocarão diante deles, e eles terão de fato de colocar em sua vida no altar de Deus, reparar o altar, todas as brechas precisam ser aparadas para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa tomar o seu lugar de honra, de destaque e possa intervir no meio do seu povo. E isso é fundamental, e isso é maravilhoso quando nós temos essa compreensão de que após a saída do cativeiro, se Deus não estiver no seu devido lugar para que tudo se restabeleça, para que a paz se restabeleça, para que o vigor, no meio do povo se restabeleça, as coisas de fato não estarão nada positivo. Mas quando nós colocamos Deus e buscamos restabelecer antes de mais nada o nosso culto a Deus, nós vamos perceber então esta intervenção divina extraordinária, e as coisas começarão a tomar uma direção e o nome de Deus será por certo glorificado. E nós temos um objetivo geral dentro desta reflexão, que é justamente identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E dentro deste despertamento, que já vemos falando desde a primeira lição, esta reflexão nos leva a 3 pontos específicos que nós deveremos, no final desta reflexão, questionar a nós mesmos se alcançados foram estes objetivos específicos. E o primeiro deles é elucidar aos alunos, ou aquele que está aqui sendo ministrado por esta reflexão, o significado do altar para o antigo pacto, na antiga aliança. O segundo ponto, entender que Cristo é o centro de nossa comunhão com Deus. E o terceiro, comprovar que nem todos os despertamentos, e já abre a sua mente para esta afirmação, nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro avivamento ou de um verdadeiro despertamento. Entenda uma coisa, a reconquista da terra não é uma tarefa fácil, e não foi uma tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, e aqui nós temos que trazer à nossa memória que o Reino do Norte, que havia sido levado cativo pelos assírios há mais de 100 anos antes do cativeiro babilônico pelo reino de Judá, a política assíria era diferente. Ele retira o povo do norte e traz para a terra do norte povos de outros lugares onde os assírios haviam conquistado, e ali começa uma miscigenação. Os problemas entre judeus e samaritanos também têm uma origem fortíssima neste tempo, neste período, devido à miscigenação que acontecerá no Reino do Norte, agora o Reino de Israel. Então veja, não há nada de fácil. Todos os problemas possíveis serão agora enfrentados pelo povo do sul, pelo povo de Judá, agora retornando para a terra de Israel e restabelecendo agora o templo, restabelecendo ou reedificando os muros e também consolidando as suas portas. E todo este trabalho, nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós sabemos que este trabalho não foi nada fácil. Veja, então eles vão enfrentar estes problemas relacionados aos povos, aos vizinhos que estavam agora diante deles naquela ocasião. E agora veja, como agir numa situação como essa?
E talvez esta pergunta ela é necessária tanto para mim nos dias de hoje, como fora naquele tempo para Judá. Como nos comportar diante destas situações tão difíceis? Como nós podemos agora argumentar, ou como nós podemos proceder neste momento de crise, neste momento de adversidade? E a resposta, ela precisa ser unânime. E esta resposta, nós temos que confiar nas providências de Deus e erguer um altar ao Senhor, oferecer a Ele sacrifícios de acordo com o que Ele, nesta ocasião, em Judá prescreve, e então está reparando o nosso culto, a nossa relação com este Deus tão poderoso e que sabemos é o responsável por cada uma das vitórias que Israel conquistou, tanto no Egito, quanto no deserto, quanto agora dentro da terra da promessa, e quando o Senhor também desperta o espírito de Ciro, fazendo que este dê uma ordem para que o povo de Israel torne para o território de Judá, para Jerusalém. Veja, o povo não podia esquecer que Deus era responsável por cada uma dessas coisas. Então o melhor a se fazer é confiar na providência dele, é confiar que ele é um Deus que não dorme, sequer tosqueneja, e que ele, como diz o profeta Isaías, desde a antiguidade, que jamais se viu, que jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Israel teve esta confiança, esta convicção neste momento pós-cativeiro babilônico. E a pergunta é, e nós? Temos tido esta convicção? Nós também temos reparado os altares para que restabeleçamos o nosso culto a Deus? Esta é uma reflexão muito importante que deve ser feita de imediato. E nós iremos chegar a um denominador comum, e então tomaremos uma posição, e tudo se levará para um bom andamento na presença de Deus. Às vezes, nós nos encontramos em situações terríveis, difíceis, de tensões absurdas, mas mesmo no meio das adversidades, mesmo nos problemas nos rodeando de todos os lados, veja, nós temos um Deus que intervém em nosso favor, e este Deus é o Deus que começa a operar no meio do povo de Judá, e é o mesmo Deus que opera em favor da minha vida. Vamos levantar então o nosso altar, vamos levantar então o nosso altar no seio da nossa casa, vamos levantar então o nosso altar no seio da nossa igreja, vamos levantar então o nosso altar naquilo que tange os nossos relacionamentos interpessoais. Fica esta sugestão em Cristo para que nós nos atenhamos a este assunto. A introdução dessa reflexão nos diz que neste momento em que você está aí atento na tela do seu smartphone, aqui no seu portal bíblico, nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento, e trata-se justamente da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus. Veja, este sentimento em nós que nos faz desejar estar mais próximos de Deus, de reconstruir este altar para que a nossa comunhão seja restabelecida, é um fator que indica um verdadeiro despertamento. E isso é extremamente que nós avaliemos cada detalhe aqui apresentado como sinal deste despertamento, para que eu possa fazer uma autoavaliação e compreender se estou vivendo ou não este despertamento. O ponto central desta reflexão fala que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, e nós vamos ver, e isso ficará muito claro para nós através da nossa reflexão. Eu estou muito feliz ao ministrar esses conteúdos, porque esse assunto é rico, esse assunto é extraordinário, e o meu coração se enche de gozo, e eu desejo que o teu coração também seja como o meu neste momento, se alegre em Cristo e seja edificado por essa rica palavra. O primeiro ponto diz: o despertamento conduz o homem ao altar. O despertamento conduz o homem ao altar. O primeiro aspecto aqui é: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava.
E falando aqui em altar, nós temos que ter uma ideia um pouco mais ampla a respeito de altar. Não é esta ideia pequena, construída já ao longo de alguns anos, dentro da nossa cultura, onde nós vemos o altar como um púlpito, uma tribuna dentro das sinagogas, dentro das igrejas. Mas quando nós falamos de restabelecer altar, nós estamos falando de um lugar específico onde nós falamos sobre sacrifício. Nós falamos a respeito de perdão, nós falamos a respeito de oferta, nós falamos a respeito de comunhão. Veja como altar é muito mais além do que aquela ideia de um púlpito ou de um altar específico dentro de um templo ou de uma sinagoga. O propósito que traziam ao coração, veja, ao retornarem do cativeiro, agora precisava ser muito firme. E quando o Senhor traz de volta o povo do cativeiro, o próprio salmista, ele narra, estávamos como os que o sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nosso coração e a nossa boca de júbilo, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. E este povo, retornando, ouvindo as nações, exclamando que Deus, de fato, estava fazendo algo grande por eles, eles afirmam, grandes coisas fez o Senhor por nós. E esta é a razão, é a motivação da nossa alegria. Então, quando o povo volta cheio de alegria, a alegria é um sentimento que vai denotar aqui aquilo que está intrínseca à sua alma, que é esta firmeza. E há de sermos firmes neste tempo, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. E a Bíblia diz, o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. A recordação de que quantas guerras e povos foram vencidos meramente pela intervenção do seu Deus, possivelmente lhes vieram à mente e eles entenderam que o único meio, a única ferramenta para que pudessem ter êxito no meio dos seus inimigos era ter o seu Deus batalhando e lutando as suas guerras, as suas batalhas como outrora. E eles seriam, de fato, vitoriosos, porque o seu Deus lhes garantiria a vitória. Então veja, o momento em que eles estão atemorizados é o momento em que eles também têm um insight. E eles entendem, é necessário reparar todas as arestas, é necessário colocar de pé tudo que foi derribado. E a ordem inicial, a coisa primordial é restabelecer a comunhão com Deus. O altar precisa ser restaurado. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, como está lá em Êxodo capítulo 29, 43, onde vos encontrarei para falar contigo. Que promessa gloriosa o Senhor fala lá em Êxodo, e o povo trazendo a memória e entendendo os únicos caminhos pelos quais Deus iria trabalhar em favor deles, e eles então começam a colocar a mão no arado, começam a arregaçar as suas mangas, e você não vai encontrar ninguém preguiçoso nesse tempo da história. E você pode ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, e você vai ver que muito trabalho foi feito e muitos estavam voluntariamente dispostos a executar este trabalho. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Querido, entenda que existem bênçãos espirituais e existem bênçãos físicas, até mesmo materiais, que só virão através da nossa vida no altar, através do nosso sacrifício no altar, através do nosso holocausto no altar, através desta oferta de comunhão no altar. Veja, há a necessidade de que restabeleçamos então o altar no século 21. O segundo ponto diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Primeiro há aquele sentimento de que você deve se aproximar de Deus, se caracterizando então pela necessidade de se sentir mais próximo de Deus, de se achegar mais a Deus, na convicção de que aquele que se chega a Ele, ele faz questão de se achegar a este indivíduo, e aí a comunhão fica bonita, fica gostosa, e aí as coisas começam a ter êxito, começam a fluir. Então agora temos dentro do contexto bíblico também vários exemplos disso. Vejamos. Primeiro, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe,
e nós sabemos a luta do profeta Elias diante de Acabe e de Jezabel, e o texto de referência aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 ao 40, quando Elias está lá naquele monte confrontando os profetas de Baal, lá no Carmelo, a primeira coisa que Elias fez, depois de esperar todo aquele rito patético dos profetas de Baal, né? Depois de ver todo aquele derramamento de sangue se ferindo e a sua busca por Baal, né, totalmente ignorada, porque nós sabemos que Baal não é Deus e ele jamais poderia responder àqueles profetas que ali estavam. Veja, a primeira coisa que Elias fez foi notar que o altar estava desarrumado, que o altar estava quebrado, e ele vai agora restabelecer o altar. Elias disse perante todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Quando o povo estava diante de Elias, é que ele vai reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Uma vez o altar reconstruído, restabelecido, né? Depois vai sacrificar sobre ele e vai orar a Deus, e o fogo desceu e o povo pôde exclamar em uma única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aqui eu quero colocar um adendo: o resto é Baal. Só o Senhor é Deus e o resto é Baal. O despertamento decorreu do conserto do altar. E aqui eu abro um parêntese para te fazer entender que a reconstrução do altar, ela foi primordial, sim. A reconstrução do altar não só fora primordial, como necessária, sim. Mas nós não podemos ignorar o fato de quem era Elias. E este era um homem com Deus, um homem de oração, um homem que se prostrava diante de Deus e buscava intensamente. Então, olhando para a vida de Elias, nós percebemos uma coisa: só quem anda com Deus, só quem tem vida íntima com Deus, vai ter o discernimento da situação ou condição que este altar se encontra. Então é necessário que tenhamos esta intimidade com Deus, para que tenhamos o discernimento de como está o altar. E se identificarmos que ele está avariado, que ele está quebrado, nós temos que nos posicionar como Elias, antes de buscar o povo, antes de clamar a Deus, antes de oferecer o sacrifício. É necessário que nós também reconstruamos este altar. Segundo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, isso é interessante, já no primeiro ano do seu reinado, uma das primeiras coisas que ele fez, abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Depois mandou purificar o templo, tirar para fora toda espécie de imundície, purificar o altar, veja, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído por Acais. Você se lembra que Acais substituiu este altar? Veja, Acais substituiu o altar do Senhor por um altar construído com modelo copiado de um altar de Damasco. Que coisa terrível isso que acontece. E às vezes nós podemos até indagar, mas ora, havia uma boa intenção em Acais, né? Ele viu um altar mais atraente, ele viu um altar mais bonito, ele viu um altar esteticamente mais interessante, então ele opta por substituir. Mas isso é importante para nós, porque quantas coisas também nos é mais interessante. Quantas coisas aos nossos olhos hoje também soam mais bonitos, mais atraentes, mas Deus está dizendo: não substitua o seu altar. Mantenha a sua oferta de comunhão no altar original. Mantenha a sua oferta de sacrifício no altar original. O seu holocausto deve ser levantado no altar original. Não há desculpa para o aspecto de boa intenção. Lembra de Saul, quando Samuel chegou e disse: olha, o Senhor mandou que você destruísse tudo lá em Amaleque. Eu estou ouvindo aí o balido dos animais. A resposta de Saul foi: ora, eu separei o melhor para sacrificar para Deus. E vamos ser honestos, a intenção era boa, não era boa? E aqui fica uma verdade muito clara dentro do contexto bíblico. Deus não está preocupado com boas intenções.
Deus está preocupado com um coração reto, um coração obediente, um coração que é submisso totalmente, integralmente a Ele. Então veja, este altar que agora Acais substituiu, Ezequias pega esse altar, lança ele fora. E veja, quando então os sacerdotes começam a sacrificar a Deus no altar original, veja, no altar original, aquele altar que foi construído lá no tempo do rei Salomão, quando começaram a edificar ou quando começaram a sacrificar sobre aquele altar, o que começa a acontecer? Começa um novo cântico na casa de Deus. E eu quero ler para você, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel e Judá, capítulo 29, versículos 27 a 28. Vamos ler esse texto. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. Veja, o altar estava restabelecido, estava o altar substituto lá de Damasco, lançou-se fora e o altar original estava lá recebendo a oferta sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas, com os instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostra diante do Senhor, quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. Enquanto o fogo não consumiu a oferta de holocausto, o povo mantinha-se irredutível em adoração, em comunhão com Deus. Restabeleça o altar. Este é o chamamento para este tempo. Restabeleça o altar. O despertamento levou à separação do altar. Terceiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as antigas bases, de modo como manda a lei. Então veja, em Esdras 3, firmaram o altar sobre as suas bases originais, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi tão grande entre o povo, entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar, por exemplo, a festa dos tabernáculos. Israel, no Antigo Testamento, haviam pelo menos 7 festas importantíssimas. Haviam 3 grandes convocações anuais que todo homem deveria se apresentar em Israel. E nós temos esta festa dos tabernáculos, ou a festa de Sucote, ou a festa das cabanas, em que o povo celebrava o Senhor do 15º ao 21º dia do mês de Tisrei. E eles estavam ali celebrando ao Senhor porque a colheita foi boa, foi produtiva, e agora eles estavam descansados do seu trabalho, e eles se dedicavam, morando em tendas ao longo dessa celebração, em sinal de humilhação, em sinal de reverência a Deus também, e trazendo a recordação o tempo em que eles viveram peregrinando pelo deserto, habitando justamente em cabanas. Então veja, as coisas começaram a ficar fluindo. O contexto dos ritos judaicos começaram a fluir através da reestruturação espiritual no meio do povo. O culto a Deus começou na ocasião a fluir, estava totalmente acontecendo a partir de agora. Que maravilhoso ponto foi este, hein? Este primeiro ponto de reflexão é enriquecedor. E o segundo ponto aponta Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é agora o grande acontecimento para o qual o altar apontava já de forma figurada, desde o Antigo Testamento. Falava de forma profética, vaticinava a respeito da pessoa bendita de Cristo e do seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo, dentre algumas de suas cartas, ele fala a respeito deste assunto. Por exemplo, aos Coríntios: primeiramente vos entreguei aquilo que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Ele mesmo escreveu: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. E ele também diz em Colossenses 1,17: todas as coisas subsistem por ele. Por ele quem? Por este Cristo que foi crucificado.
Em Colossenses 1,18, para que em tudo ele, Jesus, tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa. Aqui Pedro está dizendo a pedra principal de esquina. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção, ou seja, resgata para ele todo mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, dizem que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, versículo 7. E eu quero deixar aqui no card também para você, igreja que está estudando neste terceiro trimestre, a revista do segundo trimestre de 2020, de lição de adultos da CPAD, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu vou deixar aqui no card a playlist com todas as 13 reflexões dentro deste contexto, e ali você vai ter uma reflexão muito ampla dentro da Epístola de Paulo aos Efésios. Clica aqui, veja essa playlist e seja abençoado. Então veja, Cristo vai resgatar toda a humanidade para Deus. Em Romanos 3, versículo 23 ao 25, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados agora de forma gratuita pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E nós temos esta reflexão então, e agora falaremos sobre toda a Trindade agora atuando. Veja, toda a Trindade atua na morte, ou está atuando ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Efésios capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9 vai dizer a respeito disso. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Este mistério que estava oculto, que agora é revelado, nós também encontramos um estudo sobre ele dentro da playlist a respeito da igreja eleita. Né? Então, na consumação dos séculos, envia o seu Filho. E aqui vai o textuário da Bíblia Sagrada. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai participou diretamente daquele drama no Gólgota. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Este mundo mesmo que lá em Adão o pecado vai desconciliar o homem com Deus. Aquela comunhão é quebrada. Agora em Cristo, segundo Adão, veja, esta comunhão está sendo restabelecida. E em Cristo, então, Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Os pecados destes que agora pela fé professam a Cristo estavam sobre o próprio Cristo lá no Calvário. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo, o Filho de Deus, ele entrega-se a si mesmo em uma oferta e sacrifício. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. É o que consta dentro de todo o contexto bíblico. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nós lemos: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas foste sarado. Isso já o profeta Isaías vaticinara a respeito deste Cristo, este cordeiro mudo, reputado ao matadouro, né? Aquele que beleza alguma havia nele para que o desejássemos. Veja, e ele leva sobre si de fato todas as nossas iniquidades, os nossos pecados estavam sobre ele. Então nós temos que ter gratidão a Deus por tão maravilhoso sacrifício, por esta obra redentora tão extraordinária que é operada através de nós. E ele padeceu para levar-nos, pois, a Deus. O propósito da morte vicária de Jesus Cristo é justamente poder levar-nos a Deus, reconciliando-nos a Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Já falamos do Pai Celestial, do próprio Filho e agora da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou. E aqui nós sabemos que o Espírito Santo é a força motriz do ministério de Jesus e é a força motriz de todo o ministério saudável e reverente que atua nesta terra. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Olha como o Espírito Santo atua de forma formidável. Então, todos os obstáculos se levantaram contra Cristo até ele chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno de Deus que então Cristo se oferece a si mesmo imaculado para Deus, o texto de Hebreus 9,14 que já lemos anteriormente. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. O Espírito Santo deseja esclarecer, iluminar a nossa mente para esta tão grande realidade. Depois de sermos iluminados, suportastes grande combate e aflições. Essa é a sina da vida cristã. Cristo, ele mesmo nos prepara para tal situação. Quando ele diz, no mundo tereis aflições. Mas o que o nosso mestre diz? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estou convicto de que nós também, com ele, venceremos o mundo tal qual ele venceu. E qual é a fé que vence o mundo, né? Nós vamos citar este texto daqui a pouquinho, que é justamente essa nossa fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo revela, iluminando os nossos olhos, ou trazendo entendimento aos nossos olhos, para que saibamos então a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus, veja, o Espírito Santo foi responsável por iluminar ao apóstolo Pedro e trazer-lhe o entendimento a respeito de Cristo e o faz confessar que Cristo é o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo para Pedro vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E aqui há a ação do Espírito Santo trazendo esta iluminação, este entendimento. E eu quero louvar a Deus, porque este Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, habita em nós e estará em nós para todo sempre. Esta mesma compreensão, este mesmo entendimento nos é esclarecido a mente através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ensina as profundidades da vergonha da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. E que coisa gloriosa acontece naquela estrada de Emaús, né? Aqueles discípulos estavam desobedecendo, de certa forma, uma ordem: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Talvez por estarem amedrontados, talvez por estarem cheios de pavor, ou talvez por estarem até mesmo fracos na fé e desconfiados a respeito da palavra que ouviram. E Cristo se mostra solícito e vai ao encontro deles e vai se revelar a eles, de modo que, após se revelar, imediatamente eles seguem para Jerusalém,
tornam a esperar a promessa de que do alto receberiam virtude e poder de Deus. Essa palavra ela é maravilhosa. O Espírito Santo também explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance daquele brado dito naquela cruz. E o brado é: está consumado. No grego, tetelestai. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu. Veja, aqui aquele exclusivismo religioso, onde só o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia adentrar ao Santíssimo Lugar. Esse exclusivismo foi também naquele brado de Jesus Cristo na cruz, terminou ali. Hoje nós podemos também nos apresentar diante de Cristo, mas veja bem, nós também devemos ter reverência para nos apresentar diante de Deus. A temática de Levítico é que Deus é santo e nós temos que também ser santo assim como Ele é. A Bíblia no Novo Testamento também nos apresenta esta premissa bíblica de que temos que ser santo como Ele é. Então, para se aproximar dele, nós também precisamos buscar uma vida de santidade. Ele me recebe pecador sim, ele te recebe pecador sim, mas ele se recusa a permitir que eu e você continuemos uma vida de pecado. Há de se renunciar ao pecado, há de se renunciar ao mundo e há de se reaver esta comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus confirmou esta palavra rasgando o véu, de alto a baixo, como está lá em Mateus capítulo 27, 51, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus Cristo. É o que está depreendido de Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja, por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus Cristo triunfa sobre eles na cruz. Que coisa gloriosa! Louvado seja Deus por tão grande triunfo lá naquela cruz. E aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 14, também há uma expressão extraordinária em relação à minha vida e em relação à sua vida, que diz que, havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Tetelestai também é um sino. Um símbolo que tem o sentido de está pago. A dívida está paga. Era um carimbo que se dava nas notas promissórias daquele tempo, quando elas eram pagas. Jesus pagou toda a nossa dívida quando ele bradou lá naquela cruz: está consumado. É por isso que nele nós temos vitória. É por isso que nele nós podemos bradar, como o apóstolo Paulo escreve aos irmãos romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por nele nós temos vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. E em 1 João 5, 4 e 5 os versículos: porque todo que é nascido de Deus, olha que texto maravilhoso, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus já há uma palavra, uma declaração de vitória. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós vencemos o mundo através da nossa fé. Por causa do seu brado lá naquela cruz, está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente. Aqui é graça, favor imerecido, gratuitamente àqueles que creem em Jesus. Você crê em Jesus? Se por um acaso você que está dentro desta reflexão e ainda não professa a Cristo como único e suficiente Salvador, eu te convido a aceitá-lo agora. Onde você estiver, da maneira que você estiver, eu convido você a aceitá-lo agora como único e suficiente Salvador da sua vida. O Espírito Santo também penetra todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A luz da glória que tudo manifesta, né?
quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías lá no capítulo 6, né? A expressão que nos resta é entender: ai de mim, que sou pecador, né? E que habito no meio de pessoas pecadoras, né? Esta é, em síntese, a ideia geral do que acontece com Isaías dentro desse contexto do capítulo 6. Sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados ao arrependimento. E o Espírito Santo se manifesta justamente para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. É mudança de vida, metanoia, meta, lugar, noia, né? O sentido de mudança, né? Esse sentido precisa estar aqui evidente na nossa vida, né? Essa mudança precisa ser evidente na nossa vida. O terceiro ponto fala: cuidado com as imitações. Eita, que agora a coisa vai esquentar aqui para o nosso lado. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. E é verdade, infelizmente. Concordamos plenamente. Já no tempo do apóstolo Paulo havia movimentos que realmente tinham também alguma aparência de sabedoria, né? Alguns líderes que tinham até aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. É conselho de Paulo a Timóteo. Né? Então veja, também tinha alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, 23, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Parece, mas não é. Parece que é sacerdote, mas não é. Parece que louva, mas não louva. Parece que é um levita de Deus, mas não é. Parece, mas não é. Nós precisamos ter discernimento para que entendamos e compreendamos e saibamos identificar o que é e o que não é. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem, né, com suas técnicas, dominar plenamente o auditório. O auditório faz tudo que eles mandam, né? Pulam, sapateiam, repetem, olha para cá, olha para lá, e é uma manipulação generalizada, né? E isso precisa ser discernido por mim e por você. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando até mesmo a alguns a falarem em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Que o Espírito Santo nos dê esse discernimento para que nós não sejamos enganados, queridos. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os seus irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows, sabe o que acontece? O que domina nesses shows são justamente aplausos, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, acredite, bebidas alcoólicas, jovem dançando, se requebrando de forma totalmente sensual, escandaloso ao extremo, enquanto hinos e músicas são ali entoadas. Aqui vai a nossa palavra: cuidado. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Nós não podemos ser aquela igreja que ao invés da placa, né, da denominação esteja escrito Icabode, onde a glória de Deus foi embora. Nós precisamos nos aproximar desta glória, nos aproximar daquilo que é genuíno, ortodoxo, e o nome de Deus será glorificado. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não deve e não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz, Salmo 84, verso 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece, pois, perante a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Esta é a nossa reflexão de hoje. E que você possa ser edificado. Eu creio que o Espírito Santo está atuando e trabalhando em seu coração neste momento. Seja edificado para a glória do nome do Senhor. Você que ficou até agora, não deixe de dar aquele like abençoado, nos motive, nos incentive e também se inscreva, assina, ative o sino das notificações, compartilhe este link no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e que Deus possa abençoar a tua vida. O Espírito Santo derrama a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, é o que eu te peço no nome de Jesus. Fiquem bem, meus queridos, fiquem em paz e até a próxima.